Estamos aqui para mais um podcast da Confraria do Agro. O nosso encontro do mês hoje é com o Olavo Bottino. Tudo bem, Olavo? Fala, Como é tá que bom? você tá? Tudo em ordem. Fez tá? boa viagem, saiu da Grande Olímpia. E vim direto pra cá. Não, demais, véio, só pista dupla, tá macio a viagem. O difícil é largar Barretos nessa época do ano, né? Não, acabou. É bom, que limpa a depressão. Dá uma limpada da depressão do Barretos. Mas muito bom. O Olavo, que é o menininho da pecuária hoje, um grande representante da pecuária do Brasil, vai contar um pouquinho da sua história conosco. À noite a gente tem um tema especial para quem tiver Falar um pouco. Presencial, né? Mas conte aí pra gente, se apresenta, da onde nasce o Olavo, onde nasce a vontade dele de contribuir com o agro e, enfim, daí a gente com certeza amarra uma prosa boa daí em diante. Bom, eu sou Olavo Bottino, sou médico veterinário de formação, graduação minha foi em veterinária. Apesar de eu não lidar diretamente com cada animal doente ali no meu dia a dia, já lidei muito, mas hoje não mais, mas eu foquei muito na saúde do animal como um todo. Porque na produção nossa de alimento, a gente precisa de ter animais saudáveis para se transformar em alimento para o ser humano de uma forma sustentável, né? Então, hoje é o que eu me dedico. Principalmente em comunicar o que a gente já faz de tão legal dentro do nosso mundo agropecuário para os consumidores finais, porque teve uma lacuna aí, né? Ficou um espaço muito grande, porque o produtor ficou sempre olhando, muito preocupado em produzir, seja o grão, seja cana-de-açúcar, seja a própria pecuária, em carne ou um ovo de galinha, e ele ficou dentro da fazenda e não soube passar o tanto de informação boa, o tanto de atividade que ele faz em prol de produzir alimento, e acabou caindo na mídia de uma forma errônea. Então, hoje eu me dedico muito em comunicar ativamente o que a gente já faz há centenas de muito bacana, que é produzir alimento buscando usufruir o mínimo possível do meio ambiente. Esse é um negócio importante do agro, né? Uma coisa que os produtores que estão ali envolvidos, toda a cadeia produtiva, na realidade, né? Sabe muito bem sempre que o agro é sustentável, na sua maioria, que o agricultor é sempre sustentável, embora outros segmentos criminosos, né, acabam sendo englobados na mesma categoria, que não é verdade. Mas ele ficou bom em saber e não ficou tão bom em comunicar as benesses da sua produção, né? Aquela produção consciente, aquela produção sustentável, que respeita o meio ambiente, que se preocupa com a comunidade. Então, bom, vão nascendo aos poucos, né? Hoje, muito bom saber disso, mas que vão nascendo pessoas aptas a comunicarem corretamente as benesses do agro, que ele faz usando todas essas ferramentas sociais que a gente dispõe, né? Eu vou até pegar um pouquinho de... Toma um teras aí. E, bom, até isso aí é natural demais, né? Até o nosso tereré, seja um café, um tereré, que a gente está em busca da fonte de cafeína, que o tereré é uma dessas coisas, né? A erva, ela até é originária do nosso sul do país, do Paraguai em si, e a gente busca, é muito comum, é cultural o pessoal pantaneiro tomar tereré, mas no final é muito por conta da cafeína. Você sabe a cafeína disponível, acaba o cara estimulando, ele nem sabe por que ele toma exatamente, dá um up, aí acaba tendo uma roda, assim como você chama para tomar um café aqui no estado de São Paulo, o pessoal lá chama para tomar um tereré. Mas é exatamente isso daí, Gustavo, que eu vejo, e também é tranquilo, é normal isso ter acontecido, não tem problema nenhum a gente ter tido essa, não sei se a gente pode chamar de falha, mas ter deixado essa lacuna acontecer, porque realmente quem estava no campo, o campo estava muito desconectado de quem estava na cidade, por questão logística mesmo, por questão de conectividade física. Só que hoje, com esse negócio de internet, com esse negócio, já vi nesses giros que eu já dei pelo Brasil, conhecendo propriedade, conhecendo sistemas de produção, eu vi lugares, proprietários de fazenda, enterrando mais de 70 quilômetros de fibra ótica para ter qualidade de internet. A agricultura 4.0 permitiu que também a comunicação do agro se conectasse e entrasse numa rota de propagar o que ela estava fazendo de bom. Né? E para mim foi muito interessante, porque logo que eu formei, eu fui para os Estados Unidos, fui fazer programa de trainee lá para trabalhar. Eu conto por que eu fui para lá, mas eu lembro que no rancho que eu estava, o rancho ficava a 5 quilômetros de uma cidade de 600 habitantes. Então era bem isolado, lá em Montana, lá no norte.
E tinha fibra ótica, chegava fibra ótica. Isso foi em 2015, né? Então isso daí foi há 7 anos atrás. E eu vi essa fibra ótica, eu pensei comigo, quando que isso vai chegar no Brasil? Sabe quando você sente que aquilo vai chegar no teu país, na tua casa, mas não sabe exatamente quando? E quando eu cruzei com os tratores enterrando o cabo no oeste da Bahia, no sudeste da Bahia, no sudoeste da Bahia, no sudoeste, lá na região de Guaíra, na Bahia. Jaborandi, na Bahia, Jaborandi. Aquilo me deu até uma certa emoção, porque eu falei, chegou. Às vezes aqui no estado de São Paulo tem algumas fazendas que tem, né? Falando no estado de São Paulo como um dos mais que tem mais recursos aí, mas lá chegou por necessidade mesmo, porque era uma sementeira que precisava, sementeira que produz semente de capim, né? Para plantar capim, para fazer forragem, para integração lavoura-pecuária ou mesmo rotação de cultura. E eles precisavam de tecnologia e para rodar os softwares que eles tinham, precisava de uma internet dessa velocidade. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos construir uma linha cronológica. Você formou em 2014 e de repente bateu um estralo e precisava ir para os Estados Unidos. Na verdade não foi bem um estralo. O que aconteceu? Na faculdade eu ia em todos os eventos que eu poderia em questão de pecuária. Sempre gostei muito da pecuária. Até o segundo ano, porque até o segundo ano eu ia ser ortopedista de cavalo. Aí sei lá porque não, acho que eu fui vendo essa necessidade, essa lacuna que existia dentro da nossa pecuária, o tanto que tínhamos capacidade de produzir mais de carne, além do valor que essa proteína traz para a gente, né, que a importância dela na nossa alimentação. Eu senti isso esse ano que eu tive na África, em um projeto lá, né, quando falta a proteína animal no prato do ser humano, o prejuízo que pode trazer intelectualmente para ele. Mas aí, quando eu estava lá, do terceiro ano em diante, eu comecei em todos os eventos de pecuária que eu conseguia dentro da faculdade, fora da faculdade, ali em volta da minha região. E eu vi que um dado me incomodou demais, que era os Estados Unidos com 1/3 do rebanho do Brasil. Então, assim, falando número redondo, o Brasil hoje tem 200 milhões de cabeça e os Estados Unidos tem 80 milhões de cabeça. Os Estados Unidos, com 80 milhões de cabeça, produz mais carne do que o Brasil com 200 milhões de cabeça. Aí aquilo me incomodou, eu falei, mas por que isso acontece? Pessoal, o hormônio que lá é liberado faz a carcaça mais pesada. Isso ajuda um pouquinho, mas não vamos entrar tecnicamente, uma hora a gente fala só disso. O pior número que a gente tem é na questão de bezerros desmamados por vaca. Então a gente tem muita vaca que deixa de emprenhar, deixa de engravidar, né? E tem muita vaca que perde o bezerro. O bezerro morre entre ele nascer e ele ser desmamado, ele chegar na idade de puberdade, que é quando a gente tira ele da mãe, que ele já é autossuficiente, né? Não precisa mais do leite dela. E eu fui falei, então, se os Estados Unidos têm essa capacidade produtiva, eu quero entender o que é isso. E fui para o norte, que é onde tem mais a parte de cria. Nos Estados Unidos, a parte de cria está mais concentrada no norte, que é as terras que não dá para plantar. Muito frio, só o gado consegue ficar lá. E aí eu acabei caindo em Montana por força do destino, do destino ajudado. E lá eu vi que acontecia. Não tem muita diferença, muito pelo contrário. A nossa tecnologia da pecuária brasileira é muito boa. Até maior. Nunca esqueço que eu liguei um professor José Fernando de Araçatuba, um geneticista, e o professor está indignado que a tecnologia aqui não tem mais nada do que a gente conhece. Ele falou, não, você quer tecnologia, você vai para Uberaba, moço, né, que tem essa entrada genética. Aí você vai ver o pessoal fazendo de tudo para não perder o gado, você vai ver várias outras coisas, mas tecnologia você tem em Uberaba. Aí eu peguei e comecei a prestar atenção. Só que demora, quando a gente é moleque, você, 22 anos, você ainda é bem novo. E aí você demora a digerir as ideias. E no final de tudo eu vi que o pecuarista americano, ele tem um custo muito alto por vaca. Então todas as vacas que ele tem que ser produtivas. Ou no mínimo, tem um mínimo de produção dela, senão ele tem que descartar. Se ela não para, ele tem que descartar. Acaba que tem o limite biológico, tem as perdas biológicas naturais. Mas enquanto estiver dentro do limite biológico bem aproveitado, também entende-se que ele vai estar tendo uma performance financeira saudável. Né? Exatamente isso. Uma vez que você conhece o perfil da fazenda, né, o ambiente que elas estão, porque é diferente você produzir num ambiente Brasil, num ambiente
no ambiente Brasil Central, no ambiente Brasil Sul, no ambiente Brasil Norte. Assim como nos Estados Unidos é diferente Norte, é diferente Sul, é diferente Leste, é diferente Oeste. Mas você conhecendo os números limites, que pode estar no seu vizinho ou pode estar em algum outro ali por perto, você sabe ou o tanto que você investe. Com certeza. Independente daquilo, uma coisa que me marcou muito foi um dia que eu cheguei na nossa, como que a gente fala em português? Casa de... O alojamento dos estagiários, dos trainees lá do rancho, era um rancho muito grande, 60 mil hectares, então tinha vários estagiários. Eu cheguei no meu banheiro, tinha uma bezerrinha dentro da minha banheira, tomando banho. As meninas estavam dando banho nela, bezerra na bezerra. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Ela falou, não, ela estava com hipotermia, lá faz menos 18 graus. Ela estava com hipotermia, nós colocamos ela aqui na água quente, que foi o único recurso que nós achamos de imediato para conseguir salvar essa bezerra. E eu pensei, eu falei, nossa senhora, os patrão vai acabar com a nossa vida. Foi nada, foi bater palma, porque lá, elas pensam as bezerras dentro da caminhonete, então tava tudo aquela bezerra suja de mecônio, suja de placenta e tudo aquilo, essas meninas andavam com essas bezerras para todo lado. E eu ficava impressionado, porque se fosse aqui, a gente talvez até acharia ruim. Você viu minha Hilux. Exato, exatamente. Lá não, eu lembro que eu trouxe uma caminhonete novinha da concessionária, eu vim dirigir lá, né? Vim dirigindo, chegou na fazenda, outro dia essas meninas com bezerro dentro e não tinha problema nenhum. Tirando, aí vai um pouco de capricho de cada lugar também, né? Porque teria outros modos. Não dava para pôr na caçamba, porque a caçamba era frio. Você andava, o rancho longe, andava 10, 15 quilômetros, não dava para colocar. Já frio com vento, né? Frio com não tem vento. bezerro que aguente. Inclusive, o vento, o frio não tem problema para o animal. Sim, tem, mas o animal resiste muito mais. O vento é o que mata. Então você vai em Montana, até no meu Instagram tem umas fotos assim lá embaixo, na época eu estava lá, que você faz uns tablados, umas paredes para defender o gado do vento. O vento que mata os animais. Às vezes, inclusive, é normal a gente ter notícias de lá que estava 7 graus efetivos e a sensação térmica era de menos 27. Porque era o vento você tirando. 20 graus de diferença entre a real temperatura e a sensação térmica, e que te bate é a sensação térmica através do vento, né? Então, a gente falando do frio, realmente, a pior coisa do frio é o vento. Mas no montante foi isso que eu vi lá nos Estados Unidos, que eu vi da pecuária deles. Eles fazem de tudo para não perder o animal que já está nascido. Então, o produto que eles já geraram, né, já tem ali pronto, que seria o bezerro nesse caso em específico, eles fazem de tudo para não perder ele. E o que eles fazem também? Como tem um frio, um inverno todo ano, eles têm que armazenar alimento. Desde quando eles começaram a criar gado pela primeira vez na vida, lá naquela região, eles armazenam feno. Seja antes, se a gente pegar essas pinturas de antigamente, da época medieval, você vê que eles não tinham máquina de enfardar e fazia uns bolos de feno. Aí o frio ajuda a não ter proliferação de bactéria, então uma coisa ajuda a outra, um pouco diferente do nosso Brasil, tropical. Lá esse clima mais frio consegue, então fazia os montes e depois ia tratando dos animais com esse capim seco. Eu fui aluno do professor Cláudio Haddad e ele sempre conta em qualquer aula que ele vá dar, seja na matéria ele conta uma vez, seja uma palestra ele conta uma vez, seja um bate-papo ele vai contar uma vez, que quando os exploradores no Egito encontraram a tumba de Tutankhamon, que é um feito histórico da arqueologia muito, muito importante, eles encontraram 2 alimentos, um para si e um para os animais. Tinha mel e tinha feno. É mesmo? Agora, quantos anos tinha que quando 1800 eles descobriram aquela tumba de um cara que era de, sei lá, acho que, se eu não me engano é 3000 a.C. Olha quanto tempo esse feno passou. O feno, quando é bem feito, nunca estraga. O mel também. E talvez foi os alimentos que sobraram. Pode ser que eles deixaram mais coisas lá dentro. Mas porque a história é legal, porque os exploradores efetivamente tomaram o mel e os camelos comeram o feno. Porque isso foi antigamente também descoberto. Era um mel de 3.000 anos, um feno de 3.000 anos e estava conservado. Porque o mel ele tem algumas ações antibacterianas ou bactericida, não sei exatamente, mas ele tem um bacteriostático, ele não deixa. Não estraga. É o único alimento que a gente conhece que não estraga. E o feno também. E o feno bem feito. Quando você faz um feno bem feito, também não estraga. Ainda mais num lugar mais seco, que no caso do Egito. E é isso, eles armazenam o alimento para fornecer no inverno. E aqui no Brasil, a gente meio que deixa por conta. Já existe hoje, cada vez mais, de 7 anos atrás que eu estive lá para hoje, deve ter, eu não tenho essa conta, mas dá para a gente puxar, mas deve ter multiplicado aí por 10, 15 vezes o tanto de maquinário para fazer feno aqui no Brasil.
Especialistas de feno, não existia quando eu cheguei, que eu lembro disso, e hoje já existe especialista, um dos melhores, e muito bom, por sinal. Eles têm, porque o feno está sendo entendido aqui. O que acontecia? Aqui o gado não morre de frio. Ele só passa fome. Então ele emagrece. Então engorda, só passa fome. Né? Mas assim, se o cara for se o cara for ruim, o gado dele só não vai morrer. Sim. Ele tem que ser muito, muito, muito ruim para deixar o gado morrer de fome. Mas no montante, o bovino é muito resistente e aí ele consegue passar. E a gente tinha feno barato também, né? Então, de uma instância, o cara resgatava um feno aí a R$7, antigamente, 5 anos atrás. Hoje também a cabeça mudou, porque quanto vale um fardo de feno hoje? É uma preocupação de a vaca vale muito, o feno vale muito, tudo tem que ser aproveitado, né? Que é uma mudança de mentalidade que no americano já não passou, ele nasceu nela, né? Na dificuldade de guardar alimentos, o valor que ele tem em produzir, em saber que ele tem que aproveitar, que ele tem que cuidar, que perder por qualquer motivo é um pecado, né? E aqui a gente ainda perde muito alimento. Perde muito alimento, e até animais. Com certeza. Só que lá, então, tem esse maior valor agregado e acaba tendo essa exigência, autoexigência deles conseguirem fazer isso. E foi isso que ficou muito claro, ou seja, eu fui lá, né, a gente quando sai da faculdade, você sai achando que o mundo é todo colorido. E aí você vai ver, ele é preto e branco, o que muda é a tonalidade. Um pouco mais preto, um pouco mais branco, um pouco mais preto, um pouco mais branco. E o que é? É um básico bem feito, não deixar faltar comida. Para não deixar faltar comida, você tem que ter planejamento. E não deixar perder o que já está ali. Para você não deixar perder, você precisa ter cuidado. Eu lembro que a gente ficava rodando 24 horas as vacas parideiras. Então era de noite, aquele frio nevando, rodando com aqueles carrinhos. Lá a gente chama de Gator, né? Mas a TV... Aquele lá, John Deere também tem o Gator. Era um daquele, era o Gator. Era daquele da John Deere. Aqui mais conhecido Gator. Era o Gator. É aqueles carrinhos lá, nossa, aquele trem é bom demais. E ficava, e via o bezerro, e pegava, colocava. E eu lembro que até eu sempre muito inconformado com os trem não ser prático, falei, não dá para eu chegar para tomar banho cansado de noite e a minha banheira tá com uma bezerra dentro. Aquela que tava, a gente acabou de cuidar, acabei de ajeitar, tirei ela, dei banho e tudo. Pus chuquinha, ficou pronta. Mas aí eu descobri que lá tinha um iglu, não era um iglu, era um negócio de madeira em cima de uma carreta, uma carretinha, tipo um trailerzinho, específico para você colocar bezerro, com aquecedor e tudo. Uhum. Aí eu gostava de fuçar nos trens, descobri aquilo, peguei, consertei, ajeitei, reformei, e aí deixou no pasto lá, e tinha aquecedor, tinha tudo. Aí as meninas já pegavam e colocavam direto lá dentro. Pode até mais rápido, né? Exato, era muito mais eficiente. Exato. E aí eu falo, as meninas, assim, era elas, bem a fase que eu tava lá, era só eu. Tinha eu e mais 4 meninas que trabalhavam com a gente lá, então era bem, sempre eu falava as meninas porque eram os outros meus companheiros de trabalho. E aí elas colocavam muito mais fácil para elas, porque colocava ali já na hora no pasto, e ajudava demais isso daí. Que é o que eu acho que a gente tem que trazer para o Brasil. Não aquecedor de bezerro, não, mas a gente tem que ter uma casinha o que a gente chama aqui de medroso, que medroso é o lugarzinho, o curralzinho, perto do piquete de parição, né? Que você põe um bezerro onde tem medicamento guardado certinho, tem balança para você pesar bezerro, tem brinco, alicate de brinco ou de tatuagem, depende do controle. E é um lugar que você trabalha em segurança, com o bezerro sem que tenha o problema da vaca pegar a gente. Porque vaca pega em todo lugar, tá? A nossa zebuína, a nossa Nelore, pode pegar mais fácil? Lógico, elas foram selecionadas batendo em onça para conseguir fugir no Pantanal. Mas lá tinha umas pretinhas que pegava bem também. Mãe é mãe. Mãe é mãe, exatamente. Então você tem que pôr no ambiente que você está seguro para você passar segurança para ela. Inclusive eu tenho até um vídeo de uma bezerra que foi muito bem tratada quando era novinha. E a mãe não, e a mãe brava em volta. Depois, quando foram curar o bezerro dessa novinha, dessa que foi bem tratada, ela já estava sossegada, porque a experiência que ela teve... Na presença de humanos é segura, né? É segura. Inclusive, tem um caso que eu gosto muito de contar sempre aqui, que a gente acompanha aqui em Mogi, que as vacas é uma unidade de produção de leite, e as vacas têm pré-escola e escola. Mas são instituições, são galpões de escola e pré-escola, onde as vacas são justamente habituadas à presença de humanos e é um reforço positivo de que aquilo é bom, de que a presença do humano é sempre para ajudar, para colaborar para o bem-estar dela. E isso eles inclusive já conseguem medir
o benefício é até hormonal que tem na vaca, e a vaca passar por 9, 10, 11 meses de lactação sem reforço hormonal por uma questão De ter sido de bem bem-estar. manejada. De Exatamente. questão de... Níveis de cortisol mais baixo, menos estresse, ela fica mais tempo em lactação. Porque qualquer coisa que tira o animal da homeostase são hormônios que são liberados, seja para o bem, uma endorfina, os hormônios que têm a sua parte aí de benefício, não é só benefícios, e sim de bem-estar, de sensação boa, como também tem a parte dos hormônios que causam estresse, como o cortisol, que inibe todos os outros e acaba dando esse prejuízo. Então você agir no comportamento antes de precisar induzir é muito melhor. Com certeza. Muito melhor. Sempre a prevenção é muito mais barato que o tratamento contra, né, para solucionar. A gente vê isso em todas as partes do agro e acho que até do mundo, né, de qualquer atividade que a gente vá se meter. Sempre tratamentos preventivos vão ser mais eficientes aí. É mais fácil a gente fazer academia todo mês do que tratar uma doença e por assim vai. Foi um dos grandes porque eu foquei tanto em cuidar de um rebanho, cuidar do montante, em comunicar essa importância do montante, de treinar gente para cuidar, do que ficar cuidando de animal em específico. Não tirando mérito hora nenhuma, mas só pelo contrário, por o meu jeito, minha forma de ver e de trabalhar, eu achei que eu conseguiria agregar mais valor desse jeito, prevenindo, importância da vacina, importância no manejo, no comportamento. E todos os componentes têm espaço dentro do mundo profissional, né? Animais ainda vão ficar doentes e precisam de profissionais especializados em doença, precisa de, às vezes, uma baita vaca, um bom animal do seu plantel quebra alguma coisa, precisa de um veterinário especializado em ortopedia para tentar salvar esse animal, assim como o bem-estar do rebanho precisa de uma manutenção de alguém especializado. Cada vez mais. E eu tive uma experiência também, ainda, sei lá se é coincidência, se é destino, se é a gente que atrai, sei lá. Mas eu sei que eu trabalhei um tempo nessa fazenda lá, nesses ranchos de vaca parideira, né, de cria, e depois um tempo com uma veterinária que mexia só com cavalo, especialista em locomotor e tudo mais. E eu vi uma medicina equina muito mais avançada lá nos Estados Unidos. E agora está uma medicina equina também muito mais avançada aqui no Brasil. Então, essa evolução acontece sim. Só é algo importante a gente observar que importar tecnologia é muito arriscado. O que a gente tem que fazer é ter ideias, conhecer tecnologias para ter ideias, para adequar para a nossa realidade, porque muda muito. Cultura, clima, ambiente, raça dos animais. Nosso modelo de curral, inclusive, é a prova disso, né? Porque originalmente a gente importou modelo de curral europeu, onde é um frio danado, é uma proteção contra predadores diferentes da nossa natureza, proteção contra outras coisas que a gente não tinha. No final das contas, a gente só estava expondo nossos animais a um estresse térmico absurdo, proliferação de doenças comum de clima tropical, que não era comum lá da Europa, de onde a gente importou. Sempre preocupar com o que a gente precisa para a nossa realidade remunera muito bem, né? E sempre eu falo, quando eu vou atender alguma fazenda, quando a gente vai fazer algum projeto de melhoria ou implantação de novos sistemas de tecnologia em alguma propriedade em si, normalmente quem te fala o que precisa é a fazenda, é os animais, é a equipe, os colaboradores que estão lá, o jeito do próprio dono. Muitas vezes as palavras dele não falam o que a fazenda realmente é e o que ela precisa, mas a forma que ele trata a fazenda e a forma que todo mundo age lá dentro, inclusive os animais, ou principalmente os animais, é onde você consegue ler o DNA da fazenda e realmente fazer um projeto que se encaixe lá e pôr um timeline, né, pôr um tempo, um período de adaptação adequado para ele. É sempre muito importante fazer esse diagnóstico, né? A nossa agricultura acho que precisa de cada vez mais diagnóstico. A gente entender corretamente qual é a nossa necessidade para implantar as medidas que cabem àquela realidade. Não só um protocolo padrão, uma receita de bolo, mas diagnosticar entender aquela real situação como se aquilo fosse um paciente mesmo, né? Cada fazenda é um paciente também. Você falou tudo agora, Gustavo. De saber o que ele precisa, qual a realidade você consegue. E ao invés de uma receita de dieta que está na internet, você vai copiar sem saber que naquela região não tem, sei lá, um componente da dieta, um sorgo, uma coisa. É exatamente mas entender onde ela está alocada, numa região tempo e espaço, e o que vai funcionar ali, o que vai trazer um efeito positivo ou não.
E você só consegue isso com um ingrediente base. Esse ingrediente tem que ter, que é o conhecimento. Com certeza. Então, o conhecimento só é válido se compartilhado. Eu gosto muito disso porque, por exemplo, esse ano eu tive a oportunidade de um dos sonhos da minha vida, que era conhecer a África. Eu tive a oportunidade de estar lá com a Brasáfrica, que é uma empresa de brasileiro, uma empresa africana, porém os proprietários são brasileiros, e eles estão, o que é o objetivo principal deles? Produzir alimento dentro da África. Eles vendem desde adubo, trator, insumos, até o projeto inteiro que faz a produção. E lá a nossa palma que é um tipo de cacto, vamos chamar assim, muito no nosso Nordeste, que salva a vida de muitos ruminantes, seja caprinos, ovinos ou bovinos, lá eles têm e não sabem que dá para usar. Então o que é? Só falta conhecimento. E que o animal ainda gosta, né? Que é fácil, porque ele tem uma aceitabilidade alta porque é úmido, então fácil, tá com fome, né? A fome é sempre o melhor tempero. Lá a hora que eu via a criançada comendo mandioca crua assim, apesar da mandioca ser um pouco mais macia, mas é macia, mas não é molinha não, é uma mandioquinha firme. Você comendo, o que é? Fome, come mesmo. Se fosse a hora que a gente dava chocolate, eu dava um pedaço de uns salgadinhos, eles comiam muito mais macio, né? E assim acontece com o gado também. Mas a terra é a mesma. A terra que tem lá é praticamente boa tanto quanto a do Brasil, ou até melhor, dependendo comparando regiões. Só que o que falta? O conhecimento para fazer ela produzir. O conhecimento para combater parasitas, o conhecimento para fazer manejo de pastagem adequada, uma forma de capim adequada, que é o que a gente vem vendo modificar há muito tempo. Integração lavoura-pecuária aqui no Brasil só tende a crescer, porque antes não tinha isso, hoje a gente descobriu que não tem problema nenhum. A diferença do conhecimento é sempre muito relevante. Eu gosto muito a vida profissional vai criando o nosso repertório, né? E um que eu fui exposto, assim, marcou muito, é quantos países... Existe uma relação de países na África que plantam a mesma área de algodão que o Brasil. E produzem de 1/5 a 1/3. Sim, e os grandes desafios para ele não é uma questão de material genético adaptado. Como você falou, há uma verossimilhança com outras regiões do mundo para a gente aproveitar um pouco desse material genético. Mas são outras questões de tecnificação, de conhecimento, de entendimento agronômico, de controle de pragas, de doença, de colheita. Muitos países que colhem na mão, então limitam o material genético. O material genético de alta produção está disponível, mas a morfologia da planta muda e não favorece a colheita manual. E a execução, talvez, do protocolo. Exatamente. Daí volta-se para trás numa variedade menos produtiva. Então, no final das contas, o conhecimento e os recursos corretos para a aplicação desse conhecimento é o que faz a gente dar grandes saltos produtivos e de lucratividade, de desenvolvimento. E a experiência, porque eu entendo o conhecimento como uma coisa e a experiência como saber a forma de aplicar ele. Conhecimento é você saber a informação, você saber que existe aquilo. E a experiência é você saber como você aplica aquilo, que ela pode ser de diversas formas. Quer ver um exemplo assim prático para quem é da pecuária? Às vezes você chega numa fazenda, tem lá o número de vacas que não é compatível para o tanto de touros. O caixa da fazenda está zerado. Está imobilizado, não dá para você comprar touro novo para colocar. Quem dera, não tem nem manejo, nem curral. Às vezes não tem curral para você fazer uma inseminação com o Praceme. O que você faz? Você busca 2 melhores touros, no caso vira touro, né? Boi de boiada inteiro, né? Boi inteiro, a quantidade necessária e joga na vacada, porque você não vai deixar aquele ano passar vazio. Mas a hora que a gente olha do ponto de vista de melhoramento genético, parece uma loucura, mas não é. Isso é questão de você ter o conhecimento, de saber tomar decisão. Com os recursos que você tem, né? A inteligência o conhecimento é uma parte do repertório do sucesso, outra parte é saber jogar com os recursos que estão disponíveis, né? E essa é a experiência na ação. Aí no outro ano, beleza, aí você vai ter bezerro, aí você já planejou, aí você já programou, e você consegue colocar uma forma de melhoramento, seja ele com touros provados, com touros PO, o que for, ou seja com uma própria inseminação. Aí vai de acordo com cada projeto. Mas é uma coisa que quem vê essa ação, essa atitude separadamente, parece loucura. Por isso que é muito importante a gente conhecer um todo do negócio. E olhando tudo fica lógico, né? É melhor eu ter um plantel que talvez não vai ter tanta reconhecida performance por quem está analisando. Não tem qualidade, fora, mas tem volume. Mas tem volume. Uma vaca que volta lá nos Estados Unidos, é uma vaca que foi aproveitada. Um bezerro médio é melhor que bezerro nenhum.
Igual, a hora que eu cheguei e vi aquela bezerrinha dentro do meu banheiro lá, porque tinha o banheiro das meninas e o banheiro dos meninos, né? E só tinha o dos meninos, então o banheiro era meu. A hora que eu cheguei e vi aquela bezerrinha dentro da banheira, eu falei, nossa senhora, aquilo me bateu uma raiva. A hora que eu entendi o sistema, a importância daquilo ali, falei, como que eu não tenho mais bezerro dentro do meu banheiro? Conserta o trailerzinho de aquecer bezerro, né? Vamos dar uma solução para o problema, e não um problema para cada solução. Mas é melhor também a bezerra dentro da banheira do que perder a bezerra, né? Aquela Exato. bezerra custou para ficar até ali. Exatamente. Depois daquele custo, se ela não se pagou, os irmãos, os primos, o resto dos que nasceram que vão absorver aquele custo. E vai daí ficando cada vez a mais gente cai caro. lá naquele produtor que não tinha dinheiro para bons touros, para uma quantidade de touros adequada para o plantel de vaca. Porque faltou ação. Porque faltou ação. Porque faltou ação. Aqui no Brasil, a gente às vezes não perde o bezerro por, falar no termo assim bem comum, por bicheira no umbigo. A gente muitas vezes perde a capacidade dele de produzir carne por conta que ele teve uma infecção generalizada que atingiu o sistema locomotor dele, e isso tudo, e também os órgãos dele, e isso tudo não deixa ele ter eficiência alimentar, que é produzir alimento em carne, como ele poderia se ele não tivesse tido aquele problema quando aquela infecção, que foi um certo desleixo quando ele era bezerro, né? Então voltar para o Brasil foi realmente um chacoalhão bem forte. Tá sendo. É constantemente, porque, por incrível que pareça, eu voltei para o Brasil e apareceu uma oportunidade de rodar o Felipe Darras, que ele é meu amigo mais novo, e ele foi estagiário meu, e ele conseguiu, dentro da empresa que ele trabalha, tinha um projeto que ele descobriu lá, e ele me convidou para a gente fazer esse projeto pegar forma, esse projeto acontecer, que é um projeto de visitar confinamentos por todo o Brasil. Nos últimos 3 anos a gente visitou 260 confinamentos. É coisa pra caramba. Tu já pensou? 260 confinamentos? Já visitou praticamente metade do gado confinado do Brasil, né? Metade, assim, dos confinamentos que representam o gado confinado no Brasil. É muito bom no Brasil, mas vamos lembrar que do volume abatido no Brasil, apenas 20% vem de confinamento. Só que a gente enxergando que cada vez mais o confinamento vai agregar como ferramenta dentro do sistema de produção pecuário, a gente buscou entender como que estava a realidade dos confinamentos no Brasil, da pecuária intensiva, vamos chamar assim, não confinamento em si, vamos chamar de uma pecuária intensiva como um todo, porque não era só terminação que a gente via recria intensiva, vaca, parideira em trabalho de pré-inseminação, né, de pré-IATF, touros preparados para leilão ou preparados para a estação de monta, cada um com a sua dieta adequada, mas todos eles usufruindo da intensificação da alimentação dos animais, do confinamento em si. E isso a gente conseguiu gerou uma oportunidade de conhecimento muito ampla dentro do Brasil, né, visitar esse tanto de confinamento. Inclusive, eu mesmo, por mim, tenho esse compromisso. O que adianta eu conseguir ter esse tanto de conhecimento visitando e não passar isso para frente? Por conta, conhecimento só é válido se compartilhado. E aí eu vejo a forma, no Instagram foi uma oportunidade de eu passar isso de gotinha em gotinha, pequenas pílulas de conhecimento, eu consigo ir mostrando a importância da nossa pecuária no mundo. Mas vamos por partes. Explica pra gente o que é essa iniciativa, então, de montar num carro e sair de Araçatuba até Rondônia visitando confinamento. Foi do Rio Grande do Sul até sul do, não, até o Pará, do Rondônia. Então foi até mais. Nós já visitamos 14 estados brasileiros. Essa iniciativa, esse projeto foi um projeto que tinha lá dentro da Scott, consultoria, escrito, só que ele acabou não rodando por falta de equipe de campo, por falta de quem pôr para frente. E aí o Felipe Darras me chamou, convidou, falou, vamos fazer essa parte, vamos fazer esse trem acontecer em campo? E eu, aquele negócio, a gente realmente gostando demais, a Voga tarado em conhecer cada vez mais do nosso sistema pecuário, do nosso sistema de pecuária de corte, vamos embora. E nós montamos lá a estrutura, tal, os carros, conseguimos os patrocínios, conseguimos os recursos, os veículos, e fomos visitando os confinamentos. Aí a gente aplicava os questionários, né? Os meninos estão saindo, inclusive, amanhã para a quarta rota agora de 2022.
E agora eu não estou mais tão ativo porque acaba que os outros compromissos tomam tempo nosso e você ficar na estrada, você não sobra tempo para tudo. Mas nós treinamos meninos novos, os meninos, o Rafa, o Hugo, o Peixinho e o próprio Felipe, que é o coordenador geral do projeto, então o negócio está rodando muito legal. Mas a gente fazia esses questionários e buscava entender. E muitas vezes, é o que eu falo, o que é respondido no questionário, quando você chega lá e vê na realidade, é um pouco diferente. Porque muda os olhos de quem vê e muda também a forma de quem fala. E às vezes falta conhecimento para passar a informação E correta. até o fator passional também influencia, né? Às vezes o próprio proprietário está respondendo aquilo e tem um fator de uma paixão que acaba maquiando demais, às vezes, ou de menos, né? Aquele confinamento, aquela realidade de pecuária intensiva, e quando você chega lá, sem aquele olhar passional, você enxerga uma realidade mais adequada, talvez. Isso é indiscutível. Tanto passional quanto o de vaidade. Né? Então você se depara muito com isso. Mas isso a gente encontra em qualquer setor que formos frequentar, acho que do mundo. Porém, nós também tivemos a oportunidade de ver muita coisa bacana. Nós vimos muito projeto com a sustentabilidade lá em cima alcançada, projetos que têm que ser replicados. Eu não acredito muito na replicação, mas eu acredito sim passar essa informação para aperfeiçoar, inspirar novos projetos. Porque muitas vezes tem uma cerca separando. Teve casos que a gente visitou desse jeito. Era assim, saía da fazenda e ia na outra, e eram projetos totalmente diferentes. E os dois davam certo. Por quê? A gestão era diferente. O foco, o objetivo final era diferente. Então não dá para comparar sem conhecer. Com certeza. Essa é uma frase muito boa, né? Não dá para comparar sem conhecer. Não dá para comparar sem conhecer. Porque se você pegar só os números e tentar jogar numa planilha para tentar ver a comparação, ele é válido desde que tenha a informação real. Desde que tenha a informação de quem Os números por si só, né, são um dado, eles não constituem uma informação, eles não constroem um diagnóstico por si só, eles são um componente, né? Não posso julgar todo paciente que está no hospital através do eletrocardiograma só. Aí precisa de um médico que vá direcionando as coisas. Você falou tudo, é a mesma coisa que o médico. Eu comparo muito a nossa profissão como médico, né? Porque o médico, ele pode falar tudo o que faz bem, o que faz mal. Aí chega o cara lá com os exames, para aquele cara é um pouco diferente. Ele precisa examinar. Então a gente precisa ir na fazenda e examinar. Então a gente examina desde a prosa que você vai tendo dentro do carro. Eu falo caminhonete porque é a ferramenta habitual aí do pessoal do agro, né? Que é o ter caçamba e tal, mas o automóvel que você está indo para fazer. Então, desde aquela conversa que você vai tendo até o jeito que os animais chegam no curral. Às vezes a própria conversa com o proprietário ou com o gerente daquela fazenda já vai te apresentando a própria fazenda antes de você chegar lá, né? Exato. Aquilo vai adiantando a realidade que você vai encontrar de coisas que você não vê. A dinâmica hierárquica, então se ela é mais horizontal, se ela é mais vertical, se tem mais colaboração, se não tem. Isso é importante na hora de construir para onde nós vamos, né? Se eu sei que os operadores, os colaboradores estão mais envolvidos na cadeia hierárquica, tem espaço para eles darem dica, para eles tomarem iniciativa. Isso vai orientar um pouco na hora de você fazer o seu diagnóstico. Não, se o gerente leva aquilo mais com mão de ferro, se ele não gosta tanto desse ambiente participativo, você já vai dar outra sugestão, sugerir outras práticas, de uma maneira que ele fique mais satisfeito, controlando o que ele gosta de controlar, e é isso que também garante o sucesso, que em cenários tão diferentes você tenha sucesso nas duas situações. E que numericamente pode estar diferente com bons resultados, mas são as condições de quem gere e aquela realidade que você já percebe numa conversa com o seu gerente, com o seu cliente, ali, seja ele proprietário ou gerente, que você vai construindo essa visão de para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, o que a gente precisa ser feito e o que eu posso esperar lá, né? E uma coisa, é exatamente isso. Agora, Opa, eu vou. O que aconteceu? Então a gente começou a visitar um monte de projeto, né? E mais de 200 propriedades com pecuária intensiva no Brasil. E a única pergunta, que se repetiu mais vezes, mudando, né? A pergunta que se repetiu a resposta mais vezes foi: a pergunta era, qual que é o seu maior desafio da porteira para dentro? Mão de obra. Eles falavam isso. Mão de obra no aspecto assim, não braçal.
mas mão de obra do ponto de vista de pessoas capacitadas, de pessoas que saibam o que precisa fazer, de pessoas que conheçam do assunto, que sabem trabalhar com as ferramentas. E esse foi um grande motivo de eu começar a me dedicar agora, né, meu próximo projeto aí, o projeto que começou a acontecer, que é a Universidade da Pecuária, que tem a gestão, né, pós em gestão de confinamentos. Nossa ideia, a gente já tem essa pós em gestão, inclusive começa uma turma agora em outubro, mas a nossa ideia é expandir cursos de capacitação para todas as áreas. Então, você ter um bom tratador, você ter um bom pazeiro, você ter um controlador da fábrica de ração. O projeto, qualquer empresa de sucesso são as pessoas, né? Porque sem dúvida. Pode comprar a fábrica de ração mais tecnificada do mundo. Você precisa de alguém para gerir aquilo. Você precisa de alguém dando suor, ter empenho. Todas as coisas hoje são só máquinas se não tiverem pessoas. Empresas de sucesso são pessoas de sucesso, são pessoas entrosadas. Então, aí eu brinco sempre que qualquer iniciativa que você olhar, no final das contas, você reduz a pessoas. As pessoas que estão ali são a chave do sucesso, da tranquilidade, de um bom trabalho, de uma boa produção. Às vezes a gente peca por comunicação, às vezes a gente peca por capacitação, mas são pessoas. Então eu vi essa parte, essa escassez, essa necessidade, na verdade, essa necessidade de expandir o conhecimento. Por quê? Se nós formos olhar o nosso passado, eu gosto muito de olhar o passado para entender o futuro. Não para entender, mas para montar o futuro, porque o que a gente faz hoje é o que vai refletir no nosso futuro. O que já erraram lá atrás do documentário, você não precisa errar de novo, né? Não só com os erros, mas também com os acertos e simplesmente para entender, porque é muito fácil, às vezes, a gente apedrejar sem saber o porquê, aquilo, só porque aquela ideia foi passada daquela forma, aquele preconceito foi passado daquela forma. Mas se a gente pegar lá na época nossa do café, vamos dizer, quando chegou aqui o café, a época do café, aqui nisso aí, no século passado e tal, e o que era a ferramenta para os caras? A ferramenta era inchada, porque você tinha que manter o café carpido, e para o mato não concorrer, né, para as outras plantas não concorrer com o café, para ficar limpo e para ficar fácil na colheita também, porque a colheita muitas vezes você puxava, né, o café ele dá as frutas, você é agrônomo, talvez você saiba o nome, eu não sei como é, mas ele dá que nem jabuticaba, tudo coladinho no caldo. Então você puxava e aquilo caía no chão e depois vinha com rastelo. Então era tudo ferramentas manuais mesmo. Aquilo era muito simples de fazer o manuseio. E isso foi evoluindo. Então, o que muitas pessoas faziam, olhando, já aprendia, hoje tem muita coisa que é máquina. E aí a máquina tem tecnologia. E aí a tecnologia precisa ter um conhecimento mais aprofundado para você saber operar. E isso se correlaciona com um dado legal que eu vi semana passada, que é o seguinte, a cada quanto tempo a gente dobra o conhecimento que o mundo tem sobre todas as coisas. Então, demorava 100, 200, 300 anos para isso acontecer. Então, uma pessoa que se formava de algum jeito, ela tinha conhecimento para atuar o suficiente e sempre atualizar durante todo o período profissional que ela ia exercer na vida. Hoje, a cada 72 dias, a gente dobrou o conhecimento do mundo, através de novos livros, novas descobertas científicas, novas publicações, novos rearranjos de informação, né? Então, a gente dobra a cada 72 dias. Então, no máximo, a cada 72 dias, dentro da nossa área de atuação, a gente já deixou uma informação para trás para se atualizar. E uma das formas que eu mais acredito em expansão do conhecimento não é nem pelo material que a gente produz, ou pelo material que produz, mas não precisa ser nem livro, nem algo muito mais profundo, simplesmente pela comunicação. Com certeza. Simplesmente por uma comunicação bem feita. Nós estamos num mundo que a comunicação talvez seja a melhor ferramenta que exista. O ser humano evoluiu, né? A gente fala a fofoca tem seu lado ruim, mas muito da evolução do ser humano é devido à fofoca, porque, assim, rapidamente, uma tribo ia lá e uns eram comidos por uns leões que tinham lá.
Aí já chegava, voltava, avisava, nossa, tem leão lá. Então isso era fofoca. O leão é assim, ele é branco, não, ele é da juba preta e tal, tal. O leão da juba preta come gente mesmo. Então já sabe que aquele bicho ali é perigoso. E aí essa fofoca já, não, é o leão da juba preta e juba branca. E aquilo ia passando e ia conseguindo manter o pessoal alerta de acordo. Ou, uma fofoca que trazia, tal fulano guerreou com outra tribo e agora vai vir com a gente, então aquilo seja se prevenir e tudo mais. Ou seja, comunicação. Agora, ela só precisa ser bem feita, bem filtrada, bem passada e de forma entendível. Então, eu acho isso muito importante. Só que, atualmente, isso era muito difícil, antigamente era muito difícil, porque as propriedades ficavam isoladas, como a gente começou falando, e hoje a gente tem a internet chegando. Então a gente consegue chegar, basta fazer uma comunicação adequada para o pessoal que está lá dentro. E você falou da questão do crescimento exponencial, né? Para você ter ideia, o que é o crescimento exponencial? Se você der 30 passos, talvez você vai chegar aqui na porta do estúdio. 30 passos nas portas, ali na entrada do estúdio. Agora, 30 passos exponenciais, você sabe onde você chega? Dá uma volta no mundo. Chega na Lua. Então essa informação exponencial, esse conhecimento exponencial, é esse up que a gente está dando de uma vez dentro do mundo. Eu aprendi isso agora em uma visita que eu acabei de chegar do Vale dos Silícios, na Califórnia, né, onde tem a Google, a Apple, essa treinarada tudo de tecnologia. E, inclusive, eles falaram uma coisa que incomoda muita gente, que é o produtor, eu do lado da cadeia dos produtores. Eles falaram da carne de laboratório e também agora de uma fibra de algodão de laboratório, tá? E aquilo, eu estava com uma turma de produtores de soja, uma turma que eu... Torceu o nariz na hora. Não, na hora. E imagina só essa turma. O Brasil, de média, hoje, é 59, 60 sacas por hectare de produção de soja. A turma que estava lá, dessas pessoas que estavam lá, desses produtores de soja, são 87 sacas por hectare. Ou seja, eles são o futuro, o presente dele é o futuro de muitos de hoje. Ele é o futuro da média do Brasil. Exato. Né? Então, muitas vezes o nosso futuro já é o presente de outros, ou vice-versa. Né? E como você consegue alcançar isso? Comunicando o que eles fizeram diferente. E aí eles vão lá, entendem o que eles fazem diferente e passa essa informação para outra pessoa, para outro sojicultor, e assim um vai compartilhando com o outro, conseguindo produzir cada vez mais. É a rádio peão do bem, né? É a rádio peão, tava a rádio peão do bem. Mas e isso, indo no assunto da questão dos produtos de laboratório, incomoda muita gente, por quê? Porque é muito comum você ver o produtor rural dentro do Brasil, ele dá tudo para produzir. Ele dá tudo para produzir. Aí chega alguém falando que um laboratório vai produzir 20 mil vezes, esse foi o número que falaram da questão da fibra de algodão, 20 mil vezes mais. Tá, mas para virar fibra, precisa comer alguma coisa, precisa transformar alguma coisa. O que é que transforma? E outra, cadê essa fibra que não está no mercado? Ainda assim, a fibra que está no mercado é o que o pessoal da região oeste da Bahia produz, é o pessoal da região noroeste do Mato Grosso produz. Esse algodão que está, e a produtividade, alcançar a produtividade que vai conseguir transformar. Essas coisas de laboratório simplesmente teve, vamos dizer, uma comunicação, acho que rápida demais. Eles trouxeram essa informação de uma forma muito solta para nós, assim como a carne de laboratório. Não, mas eu também, eu tendo aqui do meu ponto de vista, né? A gente é um pouco recalcitrante sempre a essas coisas que nos tiram para pensar um pouco fora da zona de conforto. Mas são ciclos que a gente vai repetindo, né? A fibra sintética que a gente faz através do petróleo também trouxe um incômodo do que seria do algodão, e o algodão tá aí. Ele e continua preferido, né? Uma fibra natural, mais agradável, ainda mais em ambiente tropical. Cada um encontrou seu espaço dentro do mercado, a sua finalidade. Um é melhor para roupa de esporte, outro é melhor para as outras coisas. É exatamente isso. E todo mundo coexiste muito bem. Ambos os departamentos aí vêm prosperando. E caberá o terceiro, né? Caberá o terceiro. Assim como a carne de laboratório, isso eu vivendo do mundo da pecuária, né? Isso é o meu mercado, é a minha fonte de renda. Você tem medo da carne de laboratório? Nenhum. Por quê? O mundo ainda não come o tanto de proteína animal necessário para ter uma vida saudável em vários aspectos aí, nutricionalmente saudável. Então a carne de laboratório, o que eles chamam esse produto que chamam de carne de laboratório, é mais
uma fonte proteica para alimentar esse mundo Para necessitado. alcançar pessoas que de alguma forma estão fora dessa cadeia nutricional. Exato. Seja porque vai liberar espaço para o boi nutrir outras pessoas, ou porque essa própria carne vai alcançar, se é a gente pode chamar de carne, né? Mas que vai alcançar pessoas que estão descobertas do ponto de vista do atendimento nutricional proteico que tem por dia, né? Então a gente só engrandece a cadeia ao invés de destruí-la, de preterida ou de deixar alguém prejudicado. E mesmo assim, a gente pode ir, vamos dizer, nós fomos lá no Vale do Silício para falar de carne de laboratório, meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes não precisa ir tão longe. Por exemplo, falando de um mundo que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é o do confinamento, da produção de pecuária intensiva. É muito comum, tenho sim muitas e muitas e muitas imagens que eu fiz nos confinamentos que nós fomos de desperdício de ração, simplesmente a ração caiu do coxo. Por quê? Porque ou o vagão não jogou no lugar certo, né? Ou o equipamento não jogou porque foi mal dirigido, ou porque a estrada não colaborava, ou por conta que os equipamentos, o coxo não estava em boas condições, ou porque o coxo não era adequado e o boi jogava para fora por questão do comportamento de alimentação do animal. Mas detalhes que faz prejuízo gigante ou com certeza evita prejuízo gigante. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar fora da caixa sem deixar de olhar o que a gente pode mudar dentro de casa. E a gente recai lá, a gente tem que estar lá dentro para dar um diagnóstico, para ver o que está faltando, porque tem melhorias que às vezes nem custam dinheiro. É só capricho. Recalibrar onde o vagão entra. Exato. É só um pouquinho de argamassa que vai tampar um buraquinho que ficou ali no coxo, que não vai machucar a língua do boi, e o boi vai comer melhor, vai comer mais. Exato. Às vezes é ajuste, mas para o ajuste precisa ter alguém apto e disposto a dar o diagnóstico. Uma vez, eu não vi essa história, mas me contaram numa das visitas do confinamento. Chegou um investidor muito grande que investia em boi, ele desceu com o jato dele, era um cara muito grande mesmo, assim, financeiramente, desceu com o jato dele para ver o confinamento, para ver aquela estrutura que ele estava investindo na fazenda em si. Aí ele viu um monte de pneu em cima do silo bolso. O silo bolso é aqueles minhocões que fica cheio de grão dentro, cheio de silagem, na maioria das vezes grãos. E uns pneus em cima daquele silo. Ele, muito curioso, perguntou. Ainda quem me contou falou, rapaz, ele não era nada do boi, ele andava de sapatinho, camisa, não era nada do boi, né? Porque tem essa cultura. Faria Limer. Os Faria Limers, né? Era o patrão. E ele chegou lá e olhou aqueles pneus e falou, por que esse pneu em cima? Esse bolsão já não é para resolver o problema? Por que vocês ficam pondo no trem? Vocês estão fazendo errado? Esse trem não é para ficar compactado, não ficar batendo? E aí o gerente operacional dele falou, sim, só que vem muito gavião, vem muito daqueles carcará e eles param sempre no ponto mais alto do lugar que eles vão. E se eles for deixar sem o pneu, eles vão parar na lona e rasga com a garra dele. E aí se põe o pneu, ele para em cima do pneu, não incomoda nada e ainda ajuda a gente a pegar os ratos, porque os ratos furam essa lona por baixo para comer o milho. Então, a gente deu um jeito de fazer uma simbiose, né? Pôs um ambiente adequado para a própria natureza fazer o controle de pragas ali. Promover o equilíbrio. Para promover o equilíbrio. Controle biológico de macro. Eu contei uma história que aconteceu da importância de estarmos presentes na operação, pelo menos, volta e meia, para realmente a gente entender o que acontece lá dentro. E hoje a gente tem a oportunidade ainda de passar isso através de vídeos, né? Você consegue mostrar muita coisa através de vídeos, resolver muito problema com vídeo. Mas no final de tudo, além de você visitar, você conhecer com seus próprios olhos, você conhece as pessoas que estão envolvidas. E porque pelas poucas horas que você passa dentro daquela fazenda, daquele projeto, seja ali prestando uma consultoria, trabalhando, montando algum projeto, ou mesmo só visitando, não diz tudo. E é só as pessoas que vão conseguir falar. Então, quando você aumenta o que a gente chama de network, que vamos trazer para o nosso jeito assim, boiadeiro, a nossa roda de amigo, nossa roda de contato, a gente que a gente conhece. Quem você conhece? Quem você conhece. É a hora que você consegue encontrar mais fácil a solução. Porque não dá para saber tudo, mas dá para conhecer quem sabe. Então você vai juntando, você sabe o que é aquele, ele é especialista em milho, então deixa eu ver como que é, ou aquele fulano, aquele produtor faz integração dessa forma, aquele outro faz carne de qualidade, aquele outro faz um volume grande de bois no período da chuva, e aí você consegue coletando essas informações e vendo
que dá para ser feito, o que não dá e quais que são os desafios reais. É um ciclo virtuoso, inclusive, que economiza problema, engrandece, gera amizade, né? Porque às vezes numa pergunta profissional nascem amigos aí que vira amigo de cachaça, viaja junto. Demais. Mas no final te economiza muita coisa, gera oportunidade, te põe em ocasiões as quais, se você não tivesse ali envolvido, talvez você não fosse exposto. Acho que caso claro é o que a gente estava falando ainda no almoço, da sua viagem para os Estados Unidos na semana passada. Poxa, deu para desfrutar de estar no Vale do Silício, estar em Stanford, aprendendo muita coisa, em contato com muita coisa, com muita gente e através do network. Através do network. E eu lembro de eu estar com um produtor lá que ele fala de uma tecnologia que hoje é usada, está sendo inovação hoje. Ele falou, em 98 nós já estávamos tentando implantar isso lá em casa. Em 98. Uma tecnologia que hoje vista como novidade. Hoje é como novidade. E em 98 estava lá no produtor. Ele já estava fazendo, só que algumas dificuldades inibiu e tal, mas ele já estava fazendo. E ele é uma pessoa que observa muito a produção dele, então ele sabe muitas coisas que tem um monte de satélite tentando fazer, software e gente e tal, tentando calcular. Ele, por observação própria dentro da área dele, ele já consegue definir. Então ele tem um conhecimento muito vasto, você consegue cortar muito caminho quando você conversa com uma pessoa dessa. E ele te explica como ele está fazendo, que só vai ser lançado em 2026, né? Entendeu? É muito bom. Você consegue prevenir muito erro. É muito mais barato você aprender com o erro dos outros do que com o da gente. Não errar na conta dos outros, simplesmente aprender com o erro dos outros. É diferente, né? Muito diferente. É diferente, porque tem uma frase que fala, errar com o dinheiro dos outros é muito melhor do que com a gente. Não é isso que eu falo. Não. Agora, aprender com o erro dos outros é muito melhor do que errar para a gente aprender. Com certeza. Olavo, fica aqui nosso muito obrigado. A gente vai encerrando essa edição do podcast. Agradeço. E, enfim, tamo junto. Vou pedir aí pro pessoal dar o like no vídeo, segue nossa plataforma no YouTube, também no Instagram é @confrariadoagro e a gente segue junto. E quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho, essa forma que eu tenho de passar o conhecimento, no Instagram, @OlavoFB, F de faca, B de bola. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. Valeu, Gustavo.